Paz do Senhor Jesus Cristo, nossos queridos irmãos que podem estar conosco. Mais uma oportunidade que nos concede o Senhor, estarmos reunidos no santo nome do Senhor Jesus, neste segundo domingo do mês de outubro de 2025, dia 12. E temos, pela misericórdia do Senhor, esta oportunidade de participarmos da Santa Ceia do Senhor, como fazemos no segundo domingo de cada mês, que assim nos concede o Senhor. E somos gratos ao nosso Deus, acima de tudo e todas as coisas, por esta oportunidade de podermos estar compartilhando a palavra com os irmãos e também pela presença de cada um de vocês que sempre estão conosco, perseveram em estar conosco e que o Senhor os recompense ricamente, poderosamente e continuamente, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor para iniciarmos o nosso culto ao nosso Deus. Soberano e amado Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais uma semana de bênçãos, da tua proteção, do teu cuidado, do teu livramento, a alegria e a paz que o teu Espírito Santo nos concede. Nesse momento, Senhor, iniciamos mais esta reunião, este culto, a ti, ó Pai amado. Com o nosso coração, vamos te louvar, que o teu Espírito Santo fale com cada um de nós através da tua palavra, que o nosso louvor seja agradável a ti e que cada um possa estar na tua presença com alegria e paz no coração, ainda que dificuldades e adversidades possam estar ocorrendo, mas o Senhor está conosco e a nossa esperança viva está na tua salvação. Fica por misericórdia, Pai, abençoando a cada um desses teus servos. Nós te agradecemos todas estas vidas e te pedimos a tua presença em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, neste dia que o Senhor nos concedeu para estarmos meditando na palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 12, dos versículos 13 ao 17. E, através desses versículos do texto do Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 12, temos como tema a resposta do Senhor. Então, é uma passagem bem conhecida, onde é realizada uma conversa entre dois grupos e o Senhor Jesus. E creio que a maioria dos cristãos conhece. Então vamos ler juntos, aqueles que estiverem com sua Bíblia, que possam acompanhar. Marcos capítulo 12, do versículo 13 ao 17. Assim está escrito, irmãos amados. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar o tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe trouxeram, e disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Eles lhes disseram: De César. Jesus respondendo, disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Então ficaram maravilhados com a resposta. Por quê? Bom, vamos ver daqui a alguns minutos, querendo o nosso Deus. Um texto bem conhecido, que os irmãos já, com certeza, já devem ter ouvido mais que uma dezena de vezes, mas que será que o Senhor colocou no nosso coração, então, para compartilharmos juntos. Temos dois hinos da nossa harpa, o hino de número 30 e o 39. Então, sempre temos um hino da harpa sobre a Santa Ceia no segundo domingo do mês. E o primeiro hino de número 30 tem por título Não Sou Meu, porque nós fomos comprados por alto preço e não pertencemos a nós mesmos, mas sim pertencemos ao Senhor Jesus. Ok? 1, 2, 3.
Não sou meu, por Cristo salvo, que por mim morreu na cruz. Eu confesso alegremente que pertenço ao bom Jesus. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Não sou meu, por ele remido, quando o sangue derramou, na sua graça confiando, que minha alma resgatou. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Jamais meu, a ti confio, tudo quanto chamo meu, tudo nas tuas mãos entrego. Meu Senhor, sou todo teu. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Jamais meu, ó, santifica tudo quanto sou, Senhor, da vaidade, da soberba, vem livrar-me, Salvador. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Não sou meu, oh, não sou meu, bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Quando hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Hoje mesmo e para sempre. Todos aqueles que têm a Cristo Jesus podem ter esta certeza de hoje mesmo e permanecermos para sempre com o Senhor. E Ele estará para sempre com cada um de nós. E esta é a nossa alegria, a nossa certeza e a garantia do Senhor estar conosco. O segundo hino, de número 39, Alvo Mais que a Neve, que é relacionado à nossa Santa Ceia. Okay? 1, 2, 3. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador.
pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glórias a Deus, que nos permitiu louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, todo o louvor e toda a glória, e sabemos que nós temos só uma forma de sermos purificados, e é através do sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nos torna uma nova criatura. E agradecidos ao Senhor por tão grande, maravilhosa salvação. Então temos o privilégio desta semana de receber, estarmos em comunhão com alguns irmãos, e que o Senhor nos tenha abençoado. Com certeza, a cada um desses irmãos que estão conosco pode dizer o mesmo, porque aqueles que confiam no Senhor sempre têm sido abençoados, porque o Senhor é Deus fiel, não falha, não falta. E eu gostaria de agradecer ao nosso Deus e pedir as vossas orações em favor de cada um de nós, em favor deste nosso trabalho, que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, para que possamos continuar e permanecer proclamando a palavra do Senhor. Ajude-nos em oração, é o que é de mais suficiente para cada um de nós, e compartilhamos a palavra do Senhor. Pedimos as vossas orações. Também os nossos irmãos que sempre estão conosco. A paz dos irmãos. Só temos a agradecer pela semana que se passou, pela semana abençoada. Deus nos guarda para ir, para a volta, todo dia. Só temos a agradecer. E o meu pedido de oração é para os irmãos continuem orando para ver o que vai acontecer, né, com o serviço da minha esposa, porque até agora não teve nenhuma resposta, mas a gente está confiando nele, não sei. Esse é o nosso pedido. Mas Sim, continua sendo o nosso pedido esse, né? Eu não vou falar nada aí, eu com ninguém mais à frente mesmo, né? Mas seja melhor, né? Compra o horário, mas seja melhor, né? Para nós, né? É a minha preocupação. Quero agradecer a semana que se passou, né? A semana que vai vir. Se você pode falar bem, né? Esse é o pedido e meu agradecimento.
nossos irmãos Carlos e a esposa Harumi, por gentileza. Então, Pai e Senhor, irmãos, gostaria de agradecer também, né, por mais uma semana de lutas, né, mas a palavra de Deus diz que tudo somos mais que vencedores, né, e de oração Amém. pelo trabalho, né, as lutas, perseguições, e também que Deus possa abrir porta aqui mais perto, né, para estar aqui com a esposa, breve, a glória e louvor do nome dele. E também continuar orando por isso, né, e eu creio que Deus está trabalhando, né, e tudo está na mão dele, seja feita a vontade dele. E é boa, perfeita e agradável. Amém? Eu agradecer sempre, eu já acordo agradecendo a Deus pela oportunidade de abrir os olhos no mesmo dia para poder honrar e glorificar Ele aqui. Hoje eu gostaria de pedir a família com os filhos, eles conhecer Jesus, espero que um dia possam conhecer e amá-lo de todo o coração. Bem pedir para uma amiga minha, passou por uma cirurgia na cervical, está se recuperando, o nome dela é Marina, estou no Brasil, e pela mãe da minha irmã, que está nos Estados Unidos, a mãe dela sofre de Alzheimer. A gente sabe que não tem jeito, né? Doença que vai e volta. Ela tem muita síndrome do pânico. E hoje ela mandou um áudio para a gente, né, amor? Comentando uma bênção, que a mãe dela estava bem atacadinha. E aí ela pediu para a cuidadora levar ela para o culto, né? E a cuidadora ficou com medo de levá-la para o culto e aí levou. Ela falou, vai que tem uma crise no meio do caminho. E quando ela voltou, ela ficou quietinha dentro de casa, aí a tia onde ela estava no fundo do quintal, sentada lendo a Bíblia, que ela tinha dado uma Bíblia ilustrada para a mãe muitos anos atrás. E lá ela ficou calma, tranquila. E a tia perguntou, o que você está fazendo? Ela está lendo a minha Bíblia. Então, mesmo no momento de uma doença, vai fugindo tudo da cabeça, ela não perdeu a Deus, né? Então, pela saúde dela. Então é isso. Muito obrigada. Amém. Bem, pastor, graça e paz. Pastor, somente me agradecer a Deus pela semana que se passou. Graças a Deus, você tem bastante saúde, bastante vitória. Então, somente agradecer a Deus pela semana. Continuo de oração pela vida da minha sogra. De que deve acontecer ainda agora em outubro, para que tudo vá à frente, cuidando da situação. Uma vez oração também pela vida do Vitor, o esposo da minha esposa. Hoje tivemos o prazer de encontrarmos com eles, que fizeram a igreja, almoçamos juntos, tive a oportunidade de dar para eles uma Bíblia, japonês e inglês, que a Naomi também é japonesa, né? Então, enfim, Vitor, ele parece estar com o caminho dele muito bem trilhado com relação ao que ele quer, tá? Com relação a Deus. Ele começou a buscar sozinho e a gente conversando, não já mentorando, mas a oportunidade de poder assessorar nele nessa caminhada. Eu estou muito feliz com isso. E a esposa ainda está no caminho. Então eu vejo que essa Bíblia também em japonês pode ser uma porta de entrada. Ela fala muito bem português, fala muito bem inglês também, mas enfim, ainda como a nossa língua mãe, né? Então, assim, então foi uma bênção. Foi uma primeira crosta, vamos dizer, poder estar ali junto com eles e observar que a mudança está vindo, que as coisas, Deus está vindo sobre a vida deles, então continua em oração para a vida do Matias e do Naomi também. É isso. Bom dia, boa noite. 先週かな、ちょっと高校時代の友達と3人でちょっと会って半年ぶりに、一人が糖尿病で、8年ぐらいになるんだけど、もう一人は血圧がちょっと高いということで心配してたんだけども、会ったら二人とも元気そうで問題ないということ。少しそういうことで、私の方問題ないんで。感謝します。もう感謝です。以上です。
Bom dia, boa noite para todos. Meu esposo, ele pede oração pelo amigo, né? Ele se encontrou com 2 amigos dele, né? Fazia meio ano que não encontrava. Um tem diabetes, outro tem hipertensão, mas quando encontrou, disse que eles estavam bem, graças a Deus. Ele já perdeu os 3 amigos, né? E tem um que fez exame, né? A gente pediu oração semana passada. Tem resultado ainda. Continuo orando por ele, pela salvação, né? E restauração, convalescência. E, e sempre grata por todas essas coisas. Eu só tenho que agradecer. Nós temos coisas, né? Por tudo que Deus tem feito por nós até aqui. Amém. Irmão Sebastião e a irmã Leia, por gentileza, também estão conosco. Graça e paz a todos. Graça e paz. Agradecer a Deus pela semana que passou, né? E pela semana que Deus vai nos abençoar, está Amém. se adentrando, né? E pedir que Deus esteja nos protegendo, nos guardando, livrando de todo mal. Aleluia. Porque esse mundo é cheio de maldades, né? Mas Deus tem, por sua misericórdia, cuidado de cada um. E também peço oração pelo visto dos meus filhos, o meu também. Não vai ser agora, só no mês 7 do ano que vem. Mas desde já entrego desde este momento, né, na mão do Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas, né? Então esse é meu pedido. Amém. Graças e paz. Graças e paz, amado. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelos seus cuidados pelas nossas vidas e pela salvação da minha casa. E meu pedido de oração é Deus venha estar nos fortalecendo cada dia mais e nos dando força, né, sabedoria, entendimento, inteligência, porque possamos ser sábios na hora que chegar as decisões para a gente tomar. Amém. E possamos estar na presença, viver na presença, andar na presença e continuarmos a nossa missão como embaixador de Cristo nessa terra. Amém. Amém, Jesus. A jovem está aí? Boa noite. Boa noite, a paz. Eu queria pedir também oração pelo meu visto e para Deus estar me dando sabedoria e direção em umas dificuldades que eu estou passando na minha vida. Amém. Só... Amém. Muito grato, então. Deus abençoe. Beleza. Ah, o governo sai. Irmã Luzinete. Oh. Pai Senhor, gostaria de agradecer a Deus por mais uma semana e também agradecer ao Senhor nosso Deus por Rafael e Ezequiel estarem se recuperando bem. Sexta-feira eles tiveram um retorno e o Ezequiel ele tem algumas dores ainda, mas a médica disse que está tudo dentro da normalidade, então ela explicou como que foi a cirurgia dele e falou que está dentro do normal. E Deus tem dado uma ótima recuperação para eles e a taxa dos exames do Rafael deu tudo bem para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então nós estamos louvando e agradecendo ao Senhor e continuando pedindo oração para que o Senhor possa dar vitória àquele que começou a boa obra, né? Ele é fiel para cumprir. E pedir que continuem orando também pela nossa família e pelo Brasil. Deus abençoe. Muito grato, irmã Luzinete. O Senhor sempre ouve as vossas orações, as nossas orações. Irmã Mieko, por gentileza. Bom dia, boa noite. Só temos que agradecer a Deus por pequenas grandes coisas. Segunda-feira fez 76 anos. Deus nos Amém. Agradeço. Amém. Então vamos agradecer ao Senhor, buscar o Senhor continuamente, porque esse é o nosso dever e a nossa obrigação também, orar em favor daqueles que muitas vezes estão fracos, estão afastados, estão perdidos,
e que não tem força suficiente para buscar ao Senhor, mas o Senhor sempre estará presente, como ouvimos da nossa irmã Harumi, desta alma preciosa que buscou a palavra do Senhor, encontrou e com certeza permanecerá. A palavra do Senhor permanece viva nos nossos corações. Vamos orar juntos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como é maravilhoso estarmos reunidos no Teu santo nome para ouvir o que o Senhor tem feito em favor do Teu povo. Não somente desses que estão aqui neste momento, daqueles que nos veem pela internet. Tu sabes e conheces as necessidades de cada um deles. Aos nossos irmãos em Cristo, que estão no Brasil e em todas as partes do mundo. Aos nossos familiares, onde estiverem ali, Senhor, meu Deus e Pai, o Senhor também sabe e conhece e tem abençoado. Na Tua benignidade, na Tua longanimidade, tem misericórdia de cada um de nós, ó Pai. Que somos pecadores, ó Senhor, mas o Senhor é aquele que perdoa todos os pecados, que nos transforma, que nos limpa, que nos purifica e nos torna mais alvo do que a mais alva neve. Ó Senhor, nós confiamos nesta palavra santa. Por isso, continuaremos, permaneceremos na Tua presença, buscando a Tua face para que o Senhor esteja abençoando todos esses pedidos do nosso irmão Carlos, em favor do seu local de trabalho, em favor do seu visto, em favor do seu filho, dos seus familiares, Pai. Igualmente a irmã Harumi, por esses entes queridos, pelos familiares dela que ainda não conhecem a Cristo, Senhor, meu Pai. Ó Senhor, Tu sabes onde estão cada um deles neste momento. Concede, Senhor, meu Pai, a oportunidade de que eles possam ouvir a Tua palavra e o Teu Espírito transformar para que possam crer nesta palavra santa, maravilhosa e que transforma, e somente ela transforma o pecador. Também em favor do nosso irmão Anderson, da nossa irmã Keiko, o Senhor os tem abençoado e eles colocam em Tuas santas mãos mais essa dificuldade, mais esse problema no seu local de trabalho. Mas o Senhor sabe e conhece que tens o melhor para eles e nós temos certeza, assim como tem restaurado e renovado e abençoado a nossa irmã Keiko Tamaro, que de viva voz, de testemunho vivo de que o Senhor a tem restaurado, renovado e restabelecido mais uma vez para a alegria de cada um de nós. No nome de Cristo Jesus, nós Te agradecemos por este casal e que o Senhor esteja abençoando os familiares do Anderson, os familiares da Keiko, continuamente, Senhor meu Deus. Ao nosso irmão Melvin Santana, a irmã Renata e a Débora, a este casal, ao Senhor meu Deus, e esta jovem, este jovenzinho que está vindo a este mundo, Pai. Continua abençoando pelo período que eles têm estado aqui, tem sido bênção, Senhor meu Deus, somos testemunha também, e que tem proclamado a Tua palavra, e que o Senhor esteja abençoando aquelas duas almas preciosas que receberam a Tua palavra. O Teu Espírito Santo continuará trabalhando naquelas vidas, e que elas possam um dia testemunhar que foram resgatadas pelo sangue precioso de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. E que estamos fazendo apenas a nossa obrigação de levar a Tua palavra, porque esta palavra não permanece dentro de nós, mas ela tem que ser proclamada em obediência ao mandamento do Senhor Jesus. No nome de Cristo Jesus, nós Te bendizemos e Te louvamos também pelo nosso irmão Nishimura, a minha cunhada, a irmã Maria, que o Senhor esteja abençoando esse casal, este lar, e a todos os familiares do nosso irmão Nishimura, alcançando esses amigos, ó Pai, que ele tem encontrado, e que eles possam receber a Tua palavra com alegria no coração, possam confiar em Ti, e que o Senhor pode restaurar e dar ainda muitos anos de vida a cada um de nós e a cada um deles. E é no nome santo de Cristo Jesus que nós Te pedimos, Pai amoroso. Pelo nosso irmão Sebastião, pela nossa irmã Leia e a sua filha, que o Senhor ali esteja abençoando aquele lar, como o Senhor tem feito na vida deles, e eles têm sido testemunhas vivas do Teu amor, da Tua presença, do Teu Espírito Santo, dando discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria e lucidez em todos os nossos passos. Assim o Senhor esteja com ele, resolvendo, Senhor meu Deus e Pai, retirando todo impedimento para que essa jovem obtenha o desejo do seu coração, ó Pai. E tudo aquilo que ela está enfrentando de adversidade, o Senhor também tem conhecimento e sabe. É permissão Tua, mas é para
crescimento deste lar, desta família, na tua palavra e para a edificação de cada um de nós. E pedimos também em favor do nosso irmão Rafael, do nosso irmão Ezequiel, da nossa irmã Janete, aos seus familiares todos, ó Pai, que o Senhor tem restaurado, restabelecido e feito aquilo que o homem muitas vezes não pode fazer, mas o Senhor tem dado esta vitória. A irmã Luzinete, com o coração agradecido, agradece a Ti, ao Senhor, mais uma vez, de viva voz, testemunhando que foi o Senhor que operou e que é o Senhor que faz estas maravilhas. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador, continua abençoando os familiares todos da irmã Luzinete, ao seu esposo, seus filhos, ao seu pai, à sua mãe e a demais e os membros da igreja onde eles têm congregado. Permanece ali por amor em nome de Cristo Jesus. Também para minha esposa, que o Senhor tem concedido mais um ano precioso de vida. Saúde, forças, alegria e paz no coração. Permanece conosco, permanece com os nossos filhos, com o nosso neto. Continua por misericórdia, abençoando os teus servos, os teus filhos, o teu povo, que ama a tua palavra e lhe obedece. Te pedimos, te agradecemos por todos esses, no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Jesus. Eu não me esqueci de nenhum, mas o Senhor sabe e conhece o pedido de cada um de nós. Tá? O nosso desejo, o desejo de que os irmãos estejam orando uns pelos outros, e já temos visto, temos testemunhado que o Senhor não falha, não falta, e o Senhor tem dado alegria de podermos testemunhar a palavra do Senhor. Os frutos virão no tempo pelo Senhor determinado. Então, hoje, voltando ao nosso texto, esse texto precioso, de Marcos, capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 17, que fala sobre uma conversa que algumas pessoas tiveram ali pessoalmente com o Senhor Jesus. E nós sabemos que o Senhor Jesus sempre reprovou as atitudes de alguns religiosos. E agora esses dois grupos, então, estão querendo matá-lo. E como sabemos disso? Bom, sabemos disso através de um outro versículo, de um outro livro, que vamos ver posteriormente. Mas aqueles que já conhecem esse texto sabem que esses dois grupos queriam matá-lo. E nesses versículos que nós lemos, nós podemos ver que eles querem que o Senhor Jesus cometa algum erro verbal, ou seja, alguma resposta, né, que venha até eles, que eles possam ouvir alguma resposta e que o Senhor, através deles, segundo eles, entende, cometer algum erro, para que eles possam usar para condenar ao Senhor. Então, vão levar as autoridades para condenar ao Senhor. Então, esse é o primeiro ataque lançado pelos religiosos reprovados pelo Senhor Jesus. Então, o primeiro ataque registrado na palavra do Senhor é esse. Existem mais, sim, com certeza, em outros evangelhos, mas esse foi o primeiro, então. E vamos ver os religiosos e o seu ataque, e também o Senhor e a sua resposta, que é o mais principal. Então, no versículo 13 está escrito: enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que eu apanhasse em alguma palavra. Bom, quem serão esses fariseus e quem eram esses fariseus e quem eram esses herodianos? Então, nós temos aqui dois grupos de homens, primeiramente, logo de início, de crenças opostas. Esses grupos são rivais, mas, nesse momento, eles estão unidos para um propósito maligno comum: matar o Senhor Jesus. Então, são grupos que eram rivais e de crenças opostas. E por que matar? Porque está escrito no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 6. Assim está escrito: e tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, ou seja, contra Jesus, procurando ver como o matariam. Então já estavam planejando, é a arquitetura
desculpa, é a engenharia do mal funcionando. Então, vamos ver se nós conseguimos fazer de alguma forma. Com certeza, nunca deu certo, nunca dará certo, porque o nosso Deus e o nosso Senhor Salvador é onisciente e sabe todas as coisas. Jamais, em momento algum, nenhum grupo, nenhum governo, nenhuma nação poderá fazer algo contra o Senhor Jesus, porque Ele é soberano sobre todas as nações. Então, os fariseus eram o quê? Os fariseus eram conservadores, eram legalistas, ou seja, estavam procurando praticar a lei, eram orgulhosos e gostavam da sua autojustiça, que já não é para ser feito, porque a nossa justiça, a palavra de Deus já diz em que é comparada a nossa justiça, né? Então, eles tinham uma atividade religiosa externa, mas não tinham fé real em Deus. Então, era só da boca para fora, internamente vazios. Eles não gostavam dos romanos. Então, os fariseus não gostavam dos romanos. Por quê? Por causa dos impostos. Os herodianos, o nome já sugere alguma coisa, herodiano, já de Herodes, então era um grupo que apoiava o rei Herodes, claro. Então, na verdade, eram dois grupos que se odiavam, mas se reuniram para tentar destruir o Senhor Jesus. E esses homens perdidos, que tinham a religião, mas não tinham a salvação. Então, ambos eram grupos religiosos. Não era um grupo político, não era uma outra coisa. Eram grupos religiosos, com propósitos e objetivos diferentes, mas que queriam matar ao Senhor Jesus. E por quê? Então, nós sabemos que existem duas forças que podem unir as pessoas. A mais importante é o amor, mas também existe o ódio. Então, o amor une as pessoas para o bem comum, para algo melhor. Já o ódio une as pessoas para a destruição de terceiros, de outros. E era o que aconteceu com esse grupo. Então, os dois grupos viam ao Senhor Jesus como uma ameaça ao seu modo de vida. Então, o Senhor Jesus pegava duro, e nós sabemos que ele pegava duro e firme com os fariseus, saduceus e herodianos. E eles, então, sabendo que o Senhor Jesus sempre falava a verdade, eles se sentiram ameaçados por causa do seu modo de vida. E o que fazer quando se sente ameaçado? Hoje está muito em moda, né? Quando um grupo se sente ameaçado, o que ele faz? Ele procura, né, tirar a vida daquele que coloca em risco a ideia deles. Então, não é de agora, já é de muitos anos atrás com esses dois grupos. E, infelizmente, isso existe até hoje e até entre os cristãos, que muitas vezes encontramos, ou algumas vezes encontramos, cristãos que procuram difamar pessoas que não concordam com eles. Não concordou com eles, tá? Nós sabemos que muitas vezes nós podemos ser rechaçados, deixados de lado e até não bem quisto, não bem visto por eles. Então, e isso são pessoas que estão fazendo tudo o que nós chamamos obras da carne. Não tem nada de espiritual. Não existe no meio cristão isso. É só ver o nosso querido país, onde, não só, mas em todos os países, onde tem diferentes denominações e um procura difamar o outro, e só porque não concordam com a teologia dele. Não, isso não está certo, isso não é bom, isso não edifica, isso não é para ser feito. Então, quando somos dirigidos pelo amor, nós buscamos o bem e não o mal do nosso próximo. Você vê alguém que está buscando o seu mal,
com certeza, isso não é de Deus. É óbvio, isso é obra da carne. Então, esses dois grupos pensavam que podiam enganar ao Senhor Jesus e fazê-lo responder à pergunta deles. E qual era a pergunta, né? Nós sabemos. Então, pensando que logo, logo iam acusá-lo de alguma coisa. Tá? Mas, por que isso? Porque eles queriam fazer isso com amor? Não. O amor é uma das características do amor, não vou falar todas, porque lá tem uma listinha inteira, mas na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, lá está escrito: o amor não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, e o que é para o nosso texto agora? Não suspeita mal. Ou muitas vezes você conhece alguém ou uma outra pessoa que suspeita mal de você. Ela ouviu não sei aonde, e aí ela começa a suspeitar mal, sem ir diretamente conversar com você. E muitas vezes se afasta de você e você nem sabe por quê. Por quê? Porque essa pessoa suspeita mal de você. Ela suspeita, ela não tem certeza. É algo que ela não pode provar. Então, no texto, no versículo 14, assim está escrito: e chegando eles, disseram-lhe: mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus, certo? É lícito pagar o tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Agora sim, que faremos? Tudo o que disseram sobre o Senhor era verdade, é claro. Ele é justo, santo, bom, reto, benigno, longânimo, sabe todas as coisas. E tantos atributos dele do Senhor Jesus, que eles não mencionaram. Mas esses atributos, isso que eles disseram, era verdade. Mas eles mesmos não acreditavam nisso. Porque se eles acreditassem, eles não iriam fazer o que fizeram. Então, nós sabemos que o Senhor Jesus não foi influenciado pelos falsos elogios, porque muitas vezes nós podemos até ser tentados a cair em alguma armadilha do inimigo, querendo nos desviar dos propósitos de Deus através de um elogio, ou seja, de um falso elogio, de um elogio interesseiro. Não que era falso aquilo que eles falaram do Senhor Jesus, era verdadeiro. Mas o elogio era o quê? Era falso porque não era autêntico. Esse elogio, por trás desse elogio estava o quê? O ódio, a maldade, e não o amor. Por isso que esse elogio é falso. E nós encontramos muitas vezes isso, mas que o Senhor nos guarde e nos livre. Então nós devemos ter cuidado com alguns cristãos que estão ao nosso redor. A palavra de Deus nos diz. Hoje costuma-se dizer a pessoa tóxica. Antes, na palavra de Deus não tem essa palavra, mas o Senhor já nos advertiu que é melhor, muitas vezes, nos afastarmos de determinados tipos de cristãos. É o que Paulo fez algumas vezes. Então, o Senhor Jesus conhece os nossos corações. O Jesus conhece o coração. Eu não conheço nem o meu próprio, que muitas vezes fico até escandalizado com aquilo que eu fiz. Mas como eu fiz isso, e muitos pastores, muitas pessoas testemunham disso. Ou seja, mas como eu pude fazer aquilo? Você fez porque bobeou. Não devia bobear, mas bobeou. Então, como os fariseus acreditavam. Então, os fariseus acreditavam que a religião era superior ao Estado, ou seja, ao governo. A palavra de Deus está escrito ao Estado. Então, os fariseus achavam que a religião era superior ao Estado. Já os herodianos acreditavam que o Estado era superior à religião e que os impostos deveriam ser pagos ao governo e não a Deus. Então, esse era o ponto principal de conflito entre eles. Então, os fariseus acreditavam que a religião era o principal, era superior ao Estado. Então, devemos dar a Deus o que é de Deus. Já os herodianos, não, nós temos que dar a César o que é de César. E nós devemos pagar os tributos, por quê? Porque o Estado é superior à religião.
Os herodianos diziam que o Estado era superior à religião e que os impostos deveriam ser pagos ao governo e não a Deus. Os fariseus, então, odiavam os impostos e os seus cobradores. Nós sabemos, vimos na outra semana sobre Zaqueu, que era cobrador, chefe do cobrador de impostos. Então, os fariseus não gostavam desse grupo, porque esse grupo pegava lá vamos dizer, o 10% e mais alguma coisa, 20, 30, sei lá quanto, porque o governo sabia que eles faziam isso e não falavam nada. Então, ninguém gostava deles. Então, uma vez que o Estado deveria estar... Então, os fariseus odiavam os impostos porque eles pensavam que o Estado deveria estar sujeito às leis religiosas. Então, bem conflitante um com o outro. Aí encontrou os dois grupos e fizeram, então, a sua famosa pergunta clássica. Então, é lícito ou não? Ambos os grupos pensavam que havia apenas duas respostas. Ou ele fala sim, ou ele fala não. Até eu, se estivesse lá, poderia perguntar, bom, agora sim, Senhor Jesus, o que o senhor vai fazer? Então, se o senhor dissesse não, ele poderia ser preso por se opor à lei romana. Não dá, César, não, porque aí o que os romanos já iam pegar ele e prender ele. Porque esse grupo, né, dos herodianos já era a favor. E se o senhor dissesse sim, então vamos pagar, devemos pagar, dar a César o que é de César, o povo judeu ia censurá-lo, pois ele, sendo judeu, não poderia ir a favor de uma lei romana que extorquia e esfolava os judeus, que estavam sob o domínio do Império Romano. Então, agora sim, o que é que eu respondo? Não, o Senhor Jesus nem se abalou. O Senhor Jesus conhecia os seus corações e também sabia que eles eram hipócritas e estavam usando de falsidade, sem nenhum apreço pelo Senhor, e ainda queriam matá-lo. Ou seja, o Senhor sabia o interior e sabe o interior, sabia o interior dele, sabe o interior de cada um de nós. Quando a nossa oração é verdadeira, quando a nossa oração não é verdadeira, o nosso sim, sim, ou o nosso não, não, por isso que ele disse, seja o vosso sim, sim, e o não, não. Não tem um pé no trem e o outro pé na plataforma. Tem que ficar firme. Então, nós podemos ler, não, no livro de Lucas, capítulo 20, versículo 20. O que eles fizeram? Assim está escrito. E trazendo-o debaixo de olho, não, ou seja, tomando conta dele, do Senhor Jesus, mandaram espias que se fingiam de justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e poder do governador. Então, falou não, já está, o grupo aqui está esperto, já vai levar ele preso. Falou sim, aí vem um outro grupo e fala, é traidor. Então, o Senhor Jesus, sabendo, e ele pode ver, ele sabe, e pode ver exatamente o que nós somos, ele pode ver a real condição do nosso coração. Ele viu por que essas pessoas estavam perguntando isso. Então, ele realmente nos conhece e não temos como enganá-lo. Não dá para enganar o Senhor. Ele sabe tudo sobre a nossa condição com Deus. Qual será a minha condição com Deus? Nem eu mesmo sei, o Senhor sabe. Melhor do que eu, melhor do que nós, com certeza. Então, ele realmente conhece. Conheceu o coração dessas pessoas. E conhece de todos os religiosos. Eram religiosos, não esquece, não era um grupo de ímpio de um lado e um grupo de ímpio do outro. Eram pessoas que tinham o seu Antigo Testamento. Então, o que será que o Senhor vê quando ele olha para o meu coração? É a pergunta que eu faço para mim mesmo. Ele vê a fé salvadora e uma nova criatura? Ou ele vê apenas uma religiosidade e nada mais? É só aparência. E eu, muitas vezes, não sei. E nós não sabemos do nosso semelhante. Por quê? Porque nós não conhecemos o nosso coração, mas ele sabe toda a verdade sobre mim e sobre você. E não temos nada como esconder
não temos condição de esconder nada dele, e muito menos de enganar ao Senhor. A moeda trazia. Então o Senhor Jesus pediu para que trouxesse uma moeda, um denário, o salário de um dia de trabalho. A moeda trazia a imagem de César. Portanto, ela pertencia a ele, a César. Então, ele disse, dai a César o dinheiro dele. Por quê? Porque essa moeda tem a imagem dele. Assim como o dinheiro que nós temos, o dinheiro não pertence a nós. Uma nota de 1.000 ienes não pertence a mim, nem a você. O que pertence a você e a mim é o valor da nota. Porque se você for lá no centro de Tóquio e fazer uma fogueira de notas de 1.000 ienes, só porque é sua, você vai ver o que vai acontecer. E no Brasil e em todas as partes do mundo, o dinheiro não nos pertence. Pertence à Casa do Tesouro, Casa da Moeda. O papel não nos pertence, nos pertence o valor daquele papel. Então foi o que o Senhor Jesus disse. Essa moeda tem como é que se diz? A imagem de César, que não era a foto dele, nem a AI dele, muito menos. Então ele trazia a imagem de César, o Senhor Jesus. Bom, essa moeda pertence a ele, dai a ele, porque essa moeda tem a imagem dele. Mas a nossa devoção pertence a Deus, pois nós somos a imagem e semelhança dele. Então, se nós somos a imagem e a semelhança do Senhor, né, nós sabemos que foi ele quem nos criou e nos salvou, nós vamos obedecer e nos submeter ao Senhor acima dos homens. Porque nós somos a imagem e a semelhança do Senhor, que está acima da imagem e semelhança do meu pai, da minha mãe e de cada um de nós que tem um pai e uma mãe. Então nós somos a imagem e a semelhança, acima de tudo, de Deus. Não podemos nos esquecer disso. Então nós somos imagem e semelhança de Deus, por quê? Porque nós somos propriedades do Senhor. Pois foi Ele que nos comprou com seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. Então, por esta razão, nós cremos e nós confiamos que nós devemos fazer o quê? Nós devemos ter, como um dos dois grupos fez, os fariseus, nós devemos ter como acima das leis terrenas, nós temos acima dela as leis de Deus. Devemos obedecer às leis deste mundo, deste país, claro, de todo lugar onde eu estiver. Mas se esta lei for confrontada, for oposta ao que a palavra de Deus diz, infelizmente eu tenho que desobedecer à lei terrena. Por quê? Porque nós somos a semelhança, a imagem do Deus Altíssimo, e temos como nossa regra de conduta a palavra de Deus. Por isso que ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, o dinheiro, aquela moeda devia ser dado a César. E a Deus, tudo que pertence a Deus. O nosso louvor, a nossa adoração, o nosso trabalho na obra do Senhor, aquilo que pertence ao Senhor. Amém? Então, nós somos propriedades do Senhor, porque Ele comprou com o seu sangue precioso, derramado na cruz do Calvário, e hoje nós vamos aqui a participar da nossa Santa Ceia do Senhor, juntamente com aqueles irmãos que estão nos vendo, os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. O nosso texto para a nossa Santa Ceia do Senhor tem como base a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 26. Não que se encerra ali, mas para efeito da nossa celebração da Santa Ceia. Então assim está escrito. O apóstolo Paulo escreveu: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, aqui está o pão, e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue.
Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, vamos, em obediência à palavra do Senhor, pegar o nosso pão. O maior para a patroa. Ainda dá para repartir. Amém. Aos irmãos que podem estar conosco, nós agradecemos. Então, versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então, o Senhor Jesus estava vivo, ninguém tirou uma parte do corpo dele. Então, agora também, ele está vivo, ainda permanece vivo, e nós não podemos tirar uma parte do seu corpo, por isso fazemos em memória do corpo de Cristo Jesus, que foi partido no Calvário em nosso favor. Vamos orar juntos. Ó Senhor nosso Deus, sublime Pai, a cada um desses teus servos, neste momento precioso, tem este pedaço de pão nas mãos, que para nós, aqueles que confiamos em Ti, que obedecemos a Tua palavra, ó Senhor, tem para nós um valor incomparável, pois representa para nós o corpo de Cristo Jesus, crucificado naquela cruz em nosso lugar. Damos graças a Ti, ó Deus e Pai, por tão grande e sublime salvação. Permanece com os Teus servos, ó Senhor, fortalece a nossa fé, edifica-nos na Tua palavra, ó Senhor, por este ato que nós confiamos em Ti, e este é o corpo de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Participamos juntos e louvamos ao Senhor. Aleluia. Então vamos ao hino 303, desculpa, 301. Ok. 1, 2, 3. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E assim está escrito no versículo 25. Semelhantemente, da mesma forma, também, depois de cear, então de comer o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Então, nós sabemos que o Primeiro Testamento foi dado aos homens, e o Segundo Testamento, este Novo Testamento, esse Testamento que é eterno, feito através de Cristo Jesus, do sangue precioso de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Então, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, disse o Senhor Jesus. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E nós fazemos em memória do Senhor até que Ele venha. Porque Ele disse que vai voltar e nós proclamamos que Cristo Jesus em breve voltará. Vamos participar juntos, orando ao Senhor primeiramente. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez agradecidos a Ti depois de um mês que tem se passado, e esse privilégio de estarmos reunidos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nos comprou por alto preço, inocente, sem culpa, sem pecado, sem dolo, sem ofensa nenhuma. Agradou a Ti crucificá-lo em nosso lugar. E Ele tomou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades e todos os nossos pecados. Estamos justificados pelo Teu sangue precioso, Senhor Jesus. E Te agradecemos e Te pedimos, Pai, a cada um desses, santifique e abençoa com Teu sangue precioso. E é no nome de Cristo Jesus que nós Te agradecemos, Pai amoroso. Amém. Aleluia, Salvador Jesus. Vamos louvar ao Senhor com a segunda parte. 1, 2, 3. Eis discípulo, quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar.
pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Seguinte. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amado e soberano Deus, nós te agradecemos por esta alegria de estar em união e em comunhão com esses teus filhos. Aqueles que nos veem pela internet também temos esta comunhão e participam conosco. Ó Senhor meu Pai, que o Senhor esteja abençoando cada lar e cada família em mais uma semana. Retirando todo impedimento para que cada um de nós possamos estar felizes de estar na tua presença, concedendo saúde e forças, a resolução da dificuldade, do problema que vai se apresentar na nossa vida. Mas o Senhor tem concedido, no tempo por ti determinado, a vitória que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Te agradecemos com o nosso coração, com o nosso entendimento, com as nossas forças. Ó Pai amado, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, desde agora e para sempre. Amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde no precioso e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.